Salve Maria Santíssima! Hoje vamos falar do grande doutor da Igreja São Bernardo de Claraval. E um dos livros que eu vou usar como base é esse livro aqui, ó, do dominicano Padre Antônio Rui Marim, Os Mestres da Vida Espiritual. São Bernardo de Claraval, um pouquinho da biografia dele, vai falar o seguinte aqui no livro. Ele nasceu em Fontainebleau-les-Dijon, em Ferraz, Borgonha. Era bem próximo à Suíça francesa. Era um local assim bem pacato, né, belo, um ambiente assim, no sentido da própria criação lá. Era um local muito belo esse local onde São Bernardo de Claraval nasceu. Perdão. O seu pai, o nome era Tecelino. O pai dele foi oficial do Duque de Borgonha e sua mãe se chamava Alícia. Ela era descendente de uma nobre linhagem. Bernardo foi o terceiro dos 7 filhos deste matrimônio, né? Foi um matrimônio cristão, de fato. Continuando. Aí tinha quem eram os irmãos dele? Era Guido, Geraldo, aí Bernardo, que foi o terceiro, né? Ele. Umbelina, Andrés, Bartolomé e Nivardo. São Bernardo ele foi o único dos 7 irmãos dedicado às letras, ao estudo assim, né, de mais aprofundado, gramática, outras coisas mais. O seu temperamento era concentrado e pacífico. O seu estudo em Chantillon-sur-Seine, onde ali havia uma famosa escola. Nos estudos da Idade Média, abarcavam geralmente as humanidades, né, que é o trivium. Não sei se você já ouviu falar do trivium. São Bernardo passou pelo trivium, a gramática, a retórica, a dialética, e o quadrivium, a aritmética, perdão mais uma vez, a geometria, a astronomia e o que é chamado em espanhol a amulética, né? Aliás, né? O quadrivium era a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. E no caso do trivium era a gramática, a retórica e a dialética. E também se estudava depois a filosofia e só depois a teologia. São Bernardo, ele se sobressai na retórica e na dialética. São as duas coisas onde ele se destaca bastante. Não somente essas, mas em especial. Quando ele terminou os estudos humanísticos, aí ocorreu a morte da mãe dele. Ele perdeu a mãe dele em 1106, né? Perdeu a mãe dele, uma mulher muito virtuosa, a dona Alícia. E ela morreu de uma forma também muito cristã. Então ele voltou de novo a Châtillon para continuar a filosofia e a teologia. E nesse segundo período da juventude dele, começou vários combates internos, né? Combates interiores. As tentações contra a castidade. Então, para vencer essas tentações, ele se jogava no tanque gelado, em pleno inverno. Era bem frio, mas ele se jogava para vencer as tentações da carne. E às vezes ele ficava desanimado, porque ele tinha muitos desejos santos, né? E às vezes ele desanimava diante desses desejos santos, mas continuava lutando. E no fim ele saiu vencedor de todas as lutas. E ele decidiu entregar-se todo a Deus, abandonando o mundo.
Ele não se contentou apenas com a sua própria decisão pessoal. Então ele se dedicou a convencer e atrair a esse ideal toda a sua família e vários de seus amigos. O ideal de santidade, né? O ideal de entrega total a Deus. Depois de uma experiência de vida solitária, lá em Chantillon, melhor dizendo, São Bernardo se dirigiu ao monastério cisterciense de Citeux, acompanhado dos seus irmãos Guido, Gerardo, Andrés e Bartolomé, do seu tio Gaudry e de mais 25 jovens amigos. Era a primeira vez do ano de 1112. Contando Bernardo, ele tinha apenas nesse tempo 20 anos de idade. Olha só. E já com um coração alargado, generoso, profundamente entregue a Deus. Com apenas 20 anos, já tinha uma maturidade de uma pessoa que tem mais de 40, né? Uma maturidade incrível. Aqui tem uma nota de rodapé falando sobre essa entrada de São Bernardo nesse local, né? No monastério de cisterciense, vai falar o seguinte: a ordem de Cister, na qual entrou São Bernardo com um numeroso grupo dos seus irmãos e amigos, que contavam em 25, havia sido fundado pouco antes por São Roberto, abade de Molesmes, monastério beneditino de Borgonha, mas ele se descontentou de ver a vida pouco austera dos seus irmãos em religião. Ele abandonou um dia o monastério, seguido de uns 4 discípulos, e se retirou a um local bem solitário, em meio dos bosques, chamado Cistecion, né? De onde vinha a palavra cister, que dá o nome da ordem. Ali acharam os cimentos de uma nova abadia, em 21 de março de 1098. Se fizeram famosos por sua grande austeridade e lhes chamava os Novos Cavaleiros de Cristo. Aqui ele está falando de São Roberto, no caso não é de São Bernardo, certo? Está falando do local que São Bernardo entrou e que tinha como novo, né, reformador, Santo Roberto, que ele já tinha entrado no monastério beneditino, mas viu que as pessoas se dedicavam mais às traduções dos manuscritos, ao estudo, mas esqueceu a obediência total. Estava uma obediência muito parcial à regra original de São Bento, né? Então São Roberto ele reforma, tem até um documentário em forma de filme muito bom, que o nome é Os Três Monges Rebeldes. Esse documentário, aliás, esse filme, eu assisti, é muito tocante. Está em espanhol, mas dá para entender perfeitamente. Procurei no YouTube Os Três Monges Rebeldes. É o nome do filme, que vai contar sobre a ordem de Cister, né? Toda a fundação, toda a trama, algo muito belo. Também tem um livro, Os Três Monges Rebeldes, que é fantástico também. Daqui a pouco, se eu achar aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Aí vai falar, né, de toda essa reforma, aqui no rodapé. Vai falar assim: ali acharam os cimentos de uma nova abadia em 21 de março de 1098. Se fizeram famosos por sua grande austeridade e chamavam eles, como já falei, né, de Novos Cavaleiros de Cristo. Porém, as vocações eram escassas. Reclamando São Roberto por seus súditos, reclamado, melhor dizendo, por seus súditos de Molesme, lhe sucedeu o cargo de abade em 1099 e ficou como prior o Alberico. A sua morte, em 1109,
a ordem começava a prosperar. O seu sucessor estava foi Estevão, né, Argingue, também era muito austero. Porém, a escassez de vocações se uniu à peste, que em pouco tempo se levou a maior parte dos religiosos. A ordem parecia que ia extinguir-se quando em 1112 chegou São Bernardo com um numeroso grupo dos seus companheiros, né, que eram os amigos de São Bernardo, os irmãos, o tio dele, mais 25 jovens. Foi nesse período aqui, está contextualizando bem direitinho, certo? São Bernardo permaneceu em Cister somente 3 anos, de 1112 a 1115. Foi os anos de sua formação espiritual e de progressos enormes na vida espiritual, progressos maravilhosos, né? E ele geralmente se perguntava com frequência a si mesmo: Bernardo, para que viestes aqui? Né? Era a pergunta dele. Esses anos de silêncio e recolhimento, de austeridade e de oração. Em 1115, era já capaz de converter-se em mestre dos outros. O seu abade, Arjing, lhe encarregou fundar um novo monastério em Claraval para descongestionar o de Citeaux, onde afluíam muitos postulantes. Desde já fazia 3 anos atraídos pela fama de Bernardo, ou seja, começou a vir muitas novas vocações após a entrada de São Bernardo e os seus companheiros. Né? A mesma influência exerceu o seu nome em Claraval. E depois que ele fundou esse monastério, por obediência, né, foram fundados outros 3 monastérios. Desde então, o movimento de propaganda, entre aspas, né, cisterciense, já não decaía até a morte de São Bernardo. Nessa época contava já com 350 abadias. Para quem faltava vocações, já estava contando com 350 abadias, das quais 160 havia sido fundadas por São Bernardo de Claraval, ou então os seus filhos espirituais, né? E somente 190 fundadas por outros 4 restantes abadias mães. E algumas destas abadias contavam os religiosos cistercienses. 700 dessas abadias aliás, havia muitos religiosos, né? E mais ou menos, pelo menos aqui informação, que 700 deles ficavam já em Claraval, dos religiosos. Né? São Bernardo havia sido o instigador de todo o impressionante movimento, né, de crescimento da ordem de Cister. Por isso que às vezes até se confunde que São Bernardo seja o fundador, né? Porque com ele teve um salto enorme a questão das vocações para a ordem de Cister. As obras de São Bernardo, né? A maior parte da obra de São Bernardo, e a mais rica desde o ponto de vista doutrinal, constitui suas obras oratórias. Porém, os 14 tratados e opúsculos, saídos da sua pena, da sua pluma, né, são também preciosos, sobre todos os 5 consagrados à espiritualidade. Outros 4 se ocuparam da reforma, e 5 de questões diversas. Sua volumosa correspondência compreendeu mais de 500 cartas. E aqui são os principais títulos. São os sermões, né, as principais obras. Né? Os sermões, se conservam 330 sermões de São Bernardo, agrupado em 4 sessões. A questão do tempo, né? A questão também sobre os santos, tem os diversos sermões, e sobre o Cântico dos Cânticos, que são 84 sermões. Os diversos sermões são 40, sobre os santos são 43. Os outros sermões
do tempo litúrgico em geral são 86. E outros diversos sermões são 117. Tem os tratados, né? Tem sobre a espiritualidade, sobre a humildade e a soberba, sobre os graus dele, né? Perdão. Aí tem um tratado que ele vai falar sobre a graça e o livre-arbítrio. Tem a apologia, né? Tem o tratado sobre os costumes. Tem mais um outro, onde ele vai falar sobre as obrigações dos bispos, né? Os costumes e obrigações dos bispos. Tem o louvor da nova milícia dirigida aos templários. E tem sobre o batismo e outras questões. Tem contra os erros de Abelardo. Tem um diálogo sobre o antifonário cisterciense. Tem o ofício de São Vito e a vida de São Malaquias. Então são as principais obras aqui de São Bernardo de Claraval. Depois eu mostro para vocês aqui em outra live e no YouTube, né, vai ficar disponível. Essa aqui é a parte 1 sobre São Bernardo de Claraval, mas terá a parte 2, 3 e diversas outras partes, tá bom? Será uma sessão de vários vídeos e lives sobre São Bernardo de Claraval. A doutrina espiritual. São Bernardo não escreveu certamente uma obra sistemática sobre a espiritualidade cristã, ascética e mística, à exceção de alguns tratados em que expõe com certa ordem alguma matéria em particular. Segue de ordinário a inspiração do momento e expõe seu pensamento com grandes digressões à medida que se apresentam ao seu espírito as diversas questões. Não obstante, à luz de estudos posteriores sobre todos seus escritos em conjunto, pode reconstruir-se o seu pensamento total, o que aparece uma ordem perfeita de ideias. Vamos recolher a continuação dessa síntese magnífica doutrinal, ascética e mística. Vocês que estão acompanhando, compartilhem essa live para mais pessoas, porque São Bernardo de Claraval é um doutor muito profundo e pouco conhecido, tá bom? Então compartilhe com mais pessoas. O ponto de partida da doutrina espiritual de São Bernardo de Claraval. O ponto de partida de seu sistema ascético místico se encontra acerca do pecado original, com o que todos viemos ao mundo, né? Vai falar sobre essa comunhão entre aspas, né? Porque é uma comunhão entre aspas, né? Desse pecado original. As consequências, né? Todos fazemos parte infelizmente, dessa consequência, com exceção da Santíssima Virgem. E, claro, de nosso Senhor Jesus Cristo por excelência, que é o próprio Deus, né? Aí ele vai falar o seguinte: Deus quer que desde o abismo do pecado subamos até os cumes do seu amor. Nossa ascensão tem como dois princípios impulsionadores: a vontade divina e a nossa própria vontade. A vontade divina quer atrair-nos por amor, não por temor. A nossa vontade há de corresponder a esse amor, amando a Deus sem medida, porque é o nosso Criador e nosso Redentor. A perfeição consiste em chegar a um grau sumo de amor, e ao mesmo tempo, este amor há de ser o caminho, porque temos de subir até o cume desse amor. O amor conduz ao amor. Aí vai falar sobre os graus do amor a Deus, né? Este é a forma ascendente, onde ele vai falar sobre a subida para a vida mística, né? São Bernardo enumera 4 graus do estado do amor. O amor carnal, que é o primeiro grau,
que é um amor puramente natural. O homem começa por amar-se a si mesmo e por si mesmo. Repetindo, o primeiro grau é o amor carnal, ou puramente natural. O homem começa por amar-se a si mesmo e por si mesmo. Ele nem se estima e vai falar o seguinte, né? E nessa estima que ele tem por si mesmo não é por conta de algum preceito do Senhor, mas é algo próprio dele, é inato da própria natureza, amar-se, né? Porque vai falar em Efésios 5:29. Porque quem teve ódio da sua própria carne? É uma pergunta, né, que o apóstolo Paulo faz. Aí ele vai continuar, né? Esse é o primeiro grau de amor, o amor carnal. Primeiro, aqui é os 4 graus de amor que São Bernardo de Claraval vai nos apontar. O primeiro amor, o amor natural, que nós temos por nós mesmos. O segundo grau do amor, o amor interessado de Deus. Ou então amor interesseiro pelas coisas de Deus, né? O homem está muito pronto a perceber a sua própria insuficiência. Ele percebe que falta para ele muitas coisas. E ele compreende que Deus é necessário, né, para que possa dar-lhes essas coisas, dar a ele essas coisas, a nós, né? Então o homem começa a buscar a Deus pelas coisas que Deus vai dando para ele, né? E ele ama certamente a Deus, por um modo um pouco egoísta e interesseiro. Lhe ama porque só o seu amor pode chegar às aspirações do seu próprio coração. Porque ali ele pode receber a felicidade, pode preencher o vazio que tem no seu interior e tantas outras coisas mais. Ou então ele acaba amando a Deus porque teme a Deus, ele ama a Deus porque quer receber o céu, porque quer receber o prêmio eterno, porque quer receber a providência de Deus em relação à comida, em relação a dons espirituais, a dons materiais. Então é o segundo grau de amor. O primeiro, o amor carnal. O segundo, o amor interesseiro, entre aspas, né? De receber as coisas de Deus. Então ele ama Deus por causa das coisas de Deus, né? Aí o terceiro grau seria o amor puro de Deus. Como vai falar São Bernardo, né? Ele vai falar sobre esse amor a Deus pelo que ele é. É o terceiro grau de amor. Eu amo a Deus por causa dele, pelo que ele é. Como vai falar o catecismo agora da Igreja Católica, né? Devemos louvar a Deus pelo que ele é, não somente pelo que ele nos dá. Aí é o terceiro grau. Esse aqui é o grau mais, um dos graus mais perfeitos, né? O grau mais perfeito. Amar a Deus de fato por ele mesmo. Vai falar São Bernardo, feliz, né? De forma feliz, e vai exclamar São Bernardo: o que mereceu chegar até o quarto grau de sorte que nem a si mesmo se ama senão por Deus. Pronto, vamos aqui. Repetir os graus aqui que eu me perdi um pouco, certo? O primeiro grau, o amor carnal, que é o amor natural por si mesmo. O segundo grau, o amor, que a gente tem interesse nas coisas de Deus. O terceiro é o amor desinteressado de Deus, que você ama a Deus, né? Por causa dele mesmo, que é o terceiro grau. Vai falar o seguinte: o terceiro grau, o homem começa a amar a Deus com amor desinteressado, com verdadeiro amor filial, contraposto ao amor servil. O amor filial é também uma lei, porém uma lei voluntária. O mesmo amor cria esta lei, mais forte que a do castigo, porque nasce de um princípio mais cheio de energia, que é o amor. Este amor faz rápida
e fácil a lei do Senhor. Antes fazíamos por obediência, para não pecar, e contra as exigências da nossa carne. Agora nós fazemos de forma mais natural. E apesar da nossa carne, em virtude desta maior energia de amor desinteressado. Ou seja, amar a Deus de forma desinteressada, né? Amar a Deus pelo que Ele é. E o quarto grau de amor é amar a Deus, aliás, é o amor puro de Deus, é o quarto grau. Aí São Bernardo vai exclamar: o que merece chegar até o quarto grau, de sorte que nem a si mesmo se ama senão por Deus. Bem-aventurado e santo se chamará quem se conceda nesta vida mortal experimentar algo disto, ainda que não seja mais que uma só vez. Isto mesmo, arrebatadamente e apenas no espaço de um momento. Ou seja, quem chegar a esse grau, esse quarto grau do amor puro de Deus, ou seja, amasse por causa de Deus e somente por causa de Deus, amasse, se amar, né? Quem experimentar isso por um simples instante já conseguiu algo maravilhoso. De fato é uma pessoa santa, né? Aí vai falar assim: como se já não tivesse ser e inteiramente não sentisse a ti próprio e de ti mesmo desocupar-te e quase aniquilasse. Isto é, já coisa do céu, e não apenas um afeto humano. É necessário que alguma vez passemos nós a este mesmo afeto, de sorte que, assim como Deus quis todas as coisas por si mesmo, assim também nós não queiramos nem haver sido, nem ser outra qualquer coisa, nem a nós mesmos, senão por Ele mesmo, ou seja, por sua própria vontade. Então é muito profundo aqui, né, o que ele vai colocando aqui sobre esse amor puro de Deus. Depois vai falar sobre a união mística, sobre vários assuntos que a gente pode fazer diversos vídeos, né? Vai falar sobre o matrimônio místico aqui na Terra, o matrimônio místico no céu, vai falar sobre a experiência dele próprio em relação a isso, né? A graça atual de Deus, a humanidade de Cristo, o amor à Virgem Maria, ele é chamado também Doutor Marianos, né? Os santos e os anjos, vai falar muito sobre isso também. Então aqui é um material vasto sobre São Bernardo de Claraval, né? Ele era chamado o doutor também, aonde da sua boca saía o mel, né? Ou seja, suas palavras eram como o mel que tocava os corações mais duros. Doutor Milício, se eu não estou enganado, era esse o termo. Tem um livro sobre ele fantástico, né? Que é do Dom Bernardo. Que tem vários livros. E foi o recém-lançado foi esse agora. São Bernardo, o Numerólogo. E o porquê que é chamado numerólogo, né? Aquela numerologia supersticiosa não. É porque ele geralmente dividia os seus sermões e ele falava por números, algumas coisas, números assim, né? Ele numerava, né? Ele falava assim: os 3 livros da sabedoria era um tema do sermão dele, os 5 amores às letras, os 4 graus do amor, os 3 adventos, as 3 obediências, 3 conhecimentos pessoais, as 3 unções, 4 impedimentos para confessar-se, as 6 talhas de purificação, as 2 humildades, os 2 lábios no beijo do Espírito, os 2 braços fortes do Senhor, os 5 passos da dedicação de uma igreja. Então, muito nesse sentido, né? Não sei se dá para ver aí, que é o sumário do livro que eu mostrei. Um outro livro também que eu indico para vocês é sobre a teologia propriamente mística de São Bernardo. Esse livro aqui. Etenier Gilson, a Teologia Mística de São Bernardo, pela editora Paulus.
Vamos lá, compartilhem o vídeo, vamos evangelizar. Levantando aqui um pouco e vendo o livro que eu falava para vocês de São Bernardo. Aliás, não é propriamente de São Bernardo, né, mas que vai mostrar um pouco sobre a história que nós falávamos no início, da ordem cisterciense. Esse livro foi lançado pela minha biblioteca católica, né? Até eu indiquei o filme para vocês, Os Três Monges Rebeldes. Não deixem de assistir o filme, Três Monges Rebeldes. E tem um livro aqui. Foi o primeiro que eu adquiri da minha biblioteca católica. Maravilhoso mesmo, vale muito a pena. Então, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.